Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. É com um grande prazer que estamos de volta essa semana para darmos continuidade aos nossos estudos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos abordando o capítulo 3, intitulado por Kardec Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Na semana passada, no nosso último vídeo, adentramos as instruções dos Espíritos, onde iniciamos os comentários a respeito do item mundos inferiores e mundos superiores, que este subtítulo compreende os itens de 8 a 12. E falamos no vídeo da semana passada a respeito do item 8, que é onde Kardec ele traz as características, o aspecto dos mundos inferiores com relação à Terra. E então, no item 9, Kardec ele nos diz, ele começa a trazer, ele nos traz, na verdade, as características dos mundos que são superiores à Terra. Onde ele diz que a forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É muito interessante esse comentário, assim como dissemos na semana passada, hoje vamos reforçar, que a questão da beleza, do belo, ela é inerente ao grau de evolução, não é? E Kardec ele também nos traz aqui, portanto, a progressão, assim também como falamos anteriormente, vamos percebendo que quanto mais vamos progredindo, vamos ganhando também, digamos, em complexidade, não é? Estrutural. E aqui Kardec ele também traz uma informação muito importante, quando ele nos diz que a forma do corpo, em toda parte, ela sempre vai ser humana. E aí então, quando imaginamos os seres extraterrestres, vamos observar caricaturas feitas desses seres de formas completamente distantes daquelas das quais conhecemos, da forma humana, os famosos ETs. E Emmanuel, no livro Emmanuel, né, esse é o título do livro, psicografado pelo Chico, ele nos traz uma informação muito interessante também, onde ele nos revela que Marte e Saturno estão numa condição de elevação espiritual superior à da Terra. Não é? Portanto, os corpos dos indivíduos que vivem nestes planetas são mais aperfeiçoados do que os nossos. Portanto, aquelas caricaturas das quais fazemos, que geralmente são as referências mais próximas das quais nós temos dos extraterrestres, até pela proximidade dos planetas, relacionado a Marte, destoa muito dos conceitos espíritas, principalmente através desse que Kardec nos traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele então ele continua que o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por consequente, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Portanto, vamos perceber corpos muito mais sutilizados, porque ao observarmos a doença, ela ataca o corpo físico, o corpo, digamos, nosso corpo material. E quanto mais desmaterializado, menor seria a influência dessas doenças, não é? Portanto, vamos perceber aqui que nos mundos mais adiantados, exatamente pela sutilidade da matéria, não se tem mais a necessidade das doenças, né? Na verdade, dessa expressão da doença que nada mais é uma forma de manifestação, de expurgação das nossas imperfeições espirituais. Portanto, são corpos que possuem uma leveza muito maior, não é? Uma densidade muito menor, onde dá-se as características de levitação, de flutuação, em que os
grandes pintores idealizaram os anjos, de certa forma, talvez através dessas analogias. Inclusive até a luminosidade, onde Kardec coloca aqui as auréolas dos santos, tentando, de alguma forma, materializar essa percepção. Não é? Kardec, então, ele também nos diz que nesses mundos mais avançados, como não tem-se muita resistência à matéria, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietações e de angústias é proporcionalmente muito mais longa do que a da Terra. Então ele nos diz que a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Muito interessante, né? Porque se não temos a influência da doença devido à sutilidade dos corpos e também do grau de adiantamento dos espíritos que lá habitam, logo a longevidade será muito maior e também o despertar da consciência espiritual será muito mais rápido, tornando, como Kardec diz aqui, a infância muito curta ou quase nula. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 188, na verdade, uma nota que Kardec coloca relacionada a essa questão, onde ele nos traz um exemplo ao fazer a evocação de um espírito que se diz morar, que se diz habitar um planeta muito distante, que Kardec não menciona o nome por não conhecer esse planeta, né? Por não ter ouvido nenhuma outra menção anteriormente. Esse espírito revela que, como o tempo é bem diferente, porque sabemos que o que nós chamamos de tempo, a maneira como contamos esse tempo, ele vai ser diferente a cada planeta. Esse espírito faz uma referência muito interessante. Ele diz que se fosse fazer uma correlação, os 6 meses em que ele está lá, contados conforme o nosso tempo, ele já teria atingido uma maturidade de como se ele estivesse na Terra de 30 anos. Portanto, 6 meses de encarnação desse espírito naquele planeta, ele já teria atingido uma maturidade do que equivale para nós aqui de um ser humano com 30 anos de idade. Então, é uma forma em que vamos conseguir ter essa compreensão através dessa analogia feita por Kardec. Então, recomendamos essa nota que, inclusive, Kardec ele fala sobre essas questões da progressão dos mundos. Então, continuaremos os nossos comentários a respeito dos outros itens nos vídeos das próximas semanas, abordando, então, os itens 10, 11 e 12. Um grande abraço e até lá.